Você já se perguntou? Nossa, mas eu realmente preciso ler a Bíblia todos os dias? Acredito que todas as pessoas já devem ter se perguntado a respeito disso. Por esse motivo, neste vídeo, eu vou te dar algumas razões que me fazem crer o porquê é tão importante a leitura da Bíblia diariamente. Então, vamos lá? A primeira razão para lermos a Bíblia é que somente através dela é que podemos conhecer quem realmente é Deus. Quais são as características dele? O que ele pensa, o que ele gosta, o que ele espera de nós? Quais são as vontades dele para a nossa vida? Talvez você pense que não seja tão necessário ler a Bíblia todos os dias, porque talvez você já assiste uma pregação todos os dias, porque você já vai na sua igreja, assiste ao culto da sua igreja, né? Talvez você é católico, vai na missa, assiste ali o sermão do padre. E isso talvez seja suficiente para você. Mas eu quero te dizer que a Bíblia é a base de todas as coisas. Um pastor, um pregador, um padre, um evangelista, eles só podem produzir e expressar a sua pregação, o seu evangelismo, através daquilo que está na Bíblia. Através das palavras que foram escritas na Bíblia. Porque senão essa pregação não vale de nada. E não vai produzir aquilo que realmente precisa ser produzido naquelas pessoas que estão ouvindo. Então é importante assistirmos pregações, né, irmos à igreja, assistirmos aos cultos, aos sermões dos padres. Sim, é importante sim, é muito importante. Mas mais importante do que isso é ter a leitura diária da Bíblia. Porque é ela quem vai nos dar uma base para podermos confrontar com aquilo que está sendo pregado, se aquilo é de Deus ou não. Segunda razão, a Bíblia é a ferramenta de trabalho do Espírito Santo. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. A sua casa está precisando de uma reforma nas paredes, na pintura. Então você vai contratar um profissional, um pintor, né, para fazer esse trabalho para você. E esse pintor, ele só conseguirá transformar o seu ambiente, ele só conseguirá restaurar as paredes da sua casa, deixando elas lindas, deixando aquele ambiente aconchegante, bonito, com uma boa aparência, se ele tiver as ferramentas necessárias para o trabalho dele, não é mesmo? Só o pintor, sem as ferramentas de trabalho, ele não vai conseguir fazer nada. Então, o agir do Espírito Santo é mais ou menos assim. A palavra de Deus é a ferramenta dele, é a ferramenta que ele usa para nos restaurar, para trabalhar em nós. Todos nós temos algo ruim dentro de nós, algo que precisa ser restaurado, algo que precisa ser modificado, transformado, não é mesmo? Às vezes é alguma ferida na alma que necessita de uma cura, às vezes um caráter corrompido, às vezes algum pecado que está lá oculto, que muitas vezes nem a gente mesmo sabe. São tantas as coisas que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, mas ele só consegue se tiver as ferramentas necessárias para poder agir em nós. E uma dessas ferramentas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela é a base para todas as coisas. O Espírito Santo também usa da palavra de Deus, da Bíblia, para ministrar no seu coração. Para que quando o Espírito Santo for agir em você, ele já tenha ali as ferramentas necessárias para começar a transformação do ambiente da sua vida. Terceira razão é que a palavra de Deus, ela é vida. Jesus disse para os seus discípulos: as palavras que eu vos digo são vida. Existe vida na palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia todos os dias, a vida de Deus está entrando na minha vida. A palavra de Deus está produzindo dentro de mim uma vida abundante. A vida de Deus. Eu gosto muito de pensar que quando eu leio a Bíblia, eu estou me alimentando do fruto da árvore da vida. E sabe, eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes a gente lê e não entende o que está lendo. Isso é normal. Não desista de ler por causa disso. Nem todos os alimentos que a gente come, a gente sabe como ele foi feito detalhadamente, né? A gente nem viu ele sendo processado, mas a gente come. Com a Bíblia é a mesma coisa, muitas vezes a gente não vai entender o que está sendo dito ali, o que quer dizer aquilo ali. Mas coma, se alimente dela.
Porque uma hora o Espírito Santo vai te revelar. No momento certo, ele vai trazer no seu coração a revelação daquilo que você leu. Porque, como eu disse, a palavra de Deus é a ferramenta para ele agir. Se você não ler, se você não se alimentar, se aquele fruto que é a palavra de Deus não estiver dentro de você, o Espírito Santo não tem de onde tirar para ministrar em você, para falar com você. Talvez você já tenha tentado ler a Bíblia todos os dias e desistiu, por algum motivo. Talvez você ainda nem tentou, talvez já tenha até pensado nessa ideia, né? Mas nunca colocou em prática. Hoje eu quero deixar aqui 4 dicas para você conseguir ler a Bíblia todos os dias. São dicas que eu pratico na minha vida e dá muito certo, tá? Então a primeira delas é: escolha um momento do seu dia em que você esteja descansado. E de preferência que você esteja sozinho. E então você tenta manter esse ritmo todos os dias. Você tenta manter esse mesmo horário todos os dias para a leitura da Bíblia. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Não faça disso uma regra, tá bom? Porque se você fizer disso uma regra e você não conseguir ler a Bíblia naquele horário, ou se você não estiver sozinho naquele horário e você não ler a Bíblia, não conseguir, isso vai te trazer um desânimo e você vai acabar desistindo. Então não faça disso uma regra. Se não deu para ler naquele horário, então leia em outro horário, não tem problema. Mas leia, não deixa de ler, tá? Muitas vezes já aconteceu comigo de eu não conseguir ler a Bíblia no horário que eu estou habituada a ler. Eu gosto de ler mais de manhã, assim que eu acordo. Então é a primeira coisa que eu faço no dia. Mas existem dias que eu não consigo, porque eu tenho um filhinho de 2 anos, né? Outro vai fazer 9, mas o pequenininho é o que, né, fica mais ali, me consumindo mais tempo ali. E muitas vezes ele quer ficar junto comigo. Eu tento ler no horário que ele tá dormindo, pra não ter, assim, tanta pausa, né, na leitura. Conseguir me concentrar mais. Mas já aconteceu de ele estar junto comigo e eu leio a Bíblia. Então eu dou algum brinquedinho pra ele, ele fica meio distraído, eu coloco algum desenho na televisão e eu tento ler a Bíblia e me concentrar. Isso é um desafio, tá, gente? Principalmente quando a gente é mãe, né? E está em casa com os nossos filhos. Na verdade, é um desafio para todas as pessoas. Ler a Bíblia é um grande desafio. Você conseguir manter a constância é um grande desafio. Mas vale a pena, tá? Não desista. Segunda dica é: escolha uma linguagem mais fácil, né? Escolha uma Bíblia de tradução NVI, NVT, que são as linguagens mais fáceis, as linguagens mais atuais. Porque aí você vai conseguir entender melhor aquilo que você está lendo. A terceira dica é: na internet você vai encontrar vários planos anuais. Escolha um plano anual e siga ele. Porque aí é mais fácil, você vai anotando aquilo que você já leu, né? Você vai ticando ali, né, no seu plano anual. Isso é muito bom, sabe? Porque aí te motiva. E a quarta e última dica é: leia mesmo que você não sentir vontade naquele dia. Nem todos os dias a gente vai acordar disposto a ler a Bíblia. A maioria das vezes não, porque o nosso corpo não quer. Ele não quer mesmo ler a Bíblia. Mas o espírito precisa se fortalecer. Assim como o nosso corpo precisa de um alimento todos os dias, o nosso espírito também precisa do seu alimento todos os dias. E o alimento dele é a palavra de Deus. Então leia, faça disso uma disciplina na sua vida. Da mesma forma como a gente tem que se disciplinar para praticar exercícios constantemente, beber bastante água todos os dias, né? Meu marido, ele tem muita dificuldade de tomar água. Para ele é, assim, um desafio tomar água, tomar bastante água. Ele só bebe água mesmo quando ele está com muita sede. E não é o certo. Nós temos que beber água sem ter sede, né? Pelo menos é o que dizem os médicos. E quando ele vai tomar água, ele diz que dá até ânsia nele, porque não está habituado. Mas mesmo assim, ele se esforça e vai tomar água. E eu acredito que tem muitas pessoas assim, né? Que sabem que precisa tomar água, mas é um desafio. A Bíblia é a mesma coisa. Outro exemplo que eu posso dar aqui. Esses dias mesmo eu tive uma crise de sinusite muito forte. E aí eu tive que até tomar antibiótico. E, gente, pra remédio, eu sou muito ruim. Eu não gosto de tomar remédio. Não sei se você é assim também, mas eu tenho uma dificuldade muito grande pra tomar remédio. Eu tomo remédio só se for, assim, o último caso mesmo, eu não estou aguentando de dor. Aí eu vou e tomo remédio. Então, pra mim, assim, é meio desafiador, né? Manter uma constância ali tomando remédio. E o antibiótico, a gente sabe que tem que tomar certinho, nos horários, nos dias certinhos. Todos os dias ali que foi prescrito pelo médico.
Então, a mesma coisa, eu sei que eu preciso tomar aquele remédio. Eu não quero tomar ele, mas eu sei que eu preciso, porque senão eu não vou sarar, né? A mesma coisa é a Bíblia. Se a gente não ler ela todos os dias, nós não vamos ter a transformação que desejamos. Nós não vamos ter a cura que desejamos para a nossa alma. E olha, eu tenho certeza que se você seguir todas essas dicas que eu te dei aqui, depois de alguns dias, você vai ver a transformação acontecendo na sua vida, dia após dia, assim como eu tenho visto na minha. E você vai ficar tão habituado em ler a Bíblia que, se você ficar um dia sem ler, você vai sentir falta. Você não vai conseguir mais ficar sem ler a Bíblia, você vai sentir falta dela. E é somente a palavra de Deus que consegue penetrar no mais íntimo do coração do homem e dividir os seus sentimentos, sabe? Te fazer discernir os sentimentos, as suas emoções, aquilo que é de você, aquilo que não é de você, os pensamentos que são seus, os pensamentos que não são seus, aquilo que é Deus falando para você e aquilo que não é Deus falando para você. É somente quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus é que nós conseguimos discernir todas essas coisas. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham sido motivados em ler a Bíblia todos os dias. E se você já pratica isso na sua vida, pode deixar aí nos comentários. Ou se também isso é um grande desafio na sua vida, deixa aí nos comentários para eu saber, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha para eu saber que você gostou do vídeo e também compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ler a Bíblia todos os dias. Na verdade, todas as pessoas precisam, né? Todos nós precisamos. Então vamos compartilhar para que mais pessoas leiam a Bíblia e sejam transformados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, esqueci de falar uma coisa, meu filho tem um recadinho para vocês aí. Espera um pouquinho, tá bom? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.